A sabedoria em Provérbios, dia 9 de novembro, leitura de Provérbios 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. 7. O que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Versículo 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. 12. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. 13. A mulher louca é alvoroçadora. É nécia, nécia significa que é tola, e não sabe coisa alguma. 14. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. 15. Para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. 16. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz. 17. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. 18. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios capítulo 9 é o último capítulo de Provérbios que nos fala a respeito da sabedoria. Provérbios tem 31 capítulos, e os primeiros 9, todos os 9, falam a respeito de sabedoria. O capítulo 1 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e no capítulo 1, o rei Salomão, que é o autor da maioria dos provérbios, de 31 capítulos, o rei Salomão escreveu do 1 até o 29. O 30 foi escrito por Agur e o 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Desses 29 capítulos, Salomão dedica os primeiros 9 para falar todos os dias da sabedoria. No 1, ele fala que ele escreveu provérbios com a finalidade de que o sábio aprenda a sabedoria, que o simples aprenda o caminho da prudência, que o sábio seja mais sábio e que as pessoas possam ter a capacidade de entender provérbios. A capacidade de entender provérbios significa que as pessoas terão, ao lerem provérbios, a capacidade de falarem e conversarem a respeito de coisas que são sábias. Isso é o que Salomão fala no capítulo 1. No capítulo 2, ele fala sobre o que significa o temor ao Senhor. E ele fala que para que você tenha o temor ao Senhor, porque se no primeiro ele fala no versículo 7 que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, então no capítulo 2, Salomão se dedica a explicar como que nós podemos receber o temor ao Senhor. E ele fala no capítulo 2, você recebe o temor ao Senhor quando você se inclina o teu coração para a sabedoria, atenta os teus ouvidos para a palavra da sabedoria, clama com a boca, pedindo em voz alta pela sabedoria, e busca a sabedoria como quem procura tesouros escondidos, como prata e como quem estivesse buscando por ouro. Quem faz isso está realmente vasculhando e querendo a sabedoria. No capítulo 3, ele fala que aquele que busca a sabedoria, que medita na lei e guarda o mandamento, vai receber o favor do Senhor. E o favor do Senhor, que Salomão fala no capítulo 3,
é que você vai receber vida longa e você vai receber uma vida abundante. Além da vida abundante, você vai receber riquezas e honra. O capítulo 3, no versículo 16, fala: aquele que adquire a sabedoria terá vida longa na mão direita, riquezas e honra na mão esquerda, e alcançará o favor do Senhor. No capítulo 4, Salomão conta que ele foi educado pelo seu pai, o rei Davi, e que o rei Davi, que era o seu pai, dizia para ele: adquire a sabedoria. O versículo 7 do capítulo 4 fala: a sabedoria é a coisa principal, adquire a sabedoria. Depois, o versículo 18 fala que o caminho dos justos é como a aurora, que vai brilhando até ser um dia perfeito. Então ele está dizendo que o caminho daquele que é sábio vai brilhando cada dia mais e mais. E o versículo 23 fala que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. No capítulo 5, mais uma vez, está falando sobre sabedoria. Está dizendo: filho meu, ouve as minhas palavras, guarda a sabedoria, para que você receba livramento da mulher estranha, da mulher que lisonjeia com os seus lábios e da mulher estrangeira, para que você cuide do seu relacionamento, bebe água da tua própria cisterna e seja sábio. Então, o capítulo 5 se dedica a falar a respeito da sabedoria para cuidar dos seus relacionamentos e fugir das mulheres, da promiscuidade, da prostituição, da fornicação e para cuidar do casamento. No capítulo 6, mais uma vez, Salomão está falando sobre sabedoria. Ele fala que você não deve prestar fiança a ninguém, você deve cuidar em relação às suas finanças, saber dizer não e dizer se assumir o compromisso de emprestar dinheiro ou fiança com alguém, deve importunar a pessoa até que ela dê a carta de liberação desse negócio. Que você deve ser uma pessoa diligente, prestando atenção no exemplo das formigas, que não têm chefe, mas trabalham de maneira constante no verão para terem mantimento e fartura durante o inverno. E que se você for uma pessoa que é dada ao sono, você terá pobreza como um ladrão de maneira repentina. Ainda em Provérbios, no capítulo 6, ele fala que o Senhor detesta 6 coisas e a sétima ele abomina. As 6 coisas que ele detesta são o olhar altivo, que fala a respeito do orgulho. Devemos vencer o orgulho e ter humildade, porque as pessoas detestam aqueles que são orgulhosos. Segundo, você deve cuidar da língua, que não deve ser mentirosa. Terceiro, Deus aborrece aquele que tem as mãos, cuja que só pensam em praticar o mal. 4, aqueles que têm o coração, que maquinam o tempo todo maus pensamentos. 5, aqueles que têm a língua, que têm os pés que se apressam para fazer o mal. 6, a testemunha falsa. E 7, aquele que semeia contendas entre os irmãos. Deus ama que nós amemos uns aos outros como ele nos amou, então ele abomina aquele que semeia divisão entre as pessoas. Ainda no capítulo 6, depois dessas recomendações, Salomão fala que o homem de Belial é aquele que pensa o mal, ele sinaliza com os olhos, faz sinais com os dedos, faz sinais com a boca, com os pés. Então são aquelas pessoas que vivem combinando para praticarem o mal. Combinam sinais com os seus amigos e pessoas que são seus associados para praticarem o mal, e Salomão fala que pessoas que fazem isso não prestam atenção, que são como uma ave que está caindo e preparando uma ave que cai numa arapuca, que cai no passarinheiro. Só que essas pessoas nem se dão conta de que o mal que elas fazem vai fazer elas caírem como uma ave na sua própria arapuca. Depois, ainda no capítulo 6,
Salomão fala que devemos honrar, ouvir os conselhos dos nossos pais, porque aquele que não escuta, depois será desonrado, e ele termina o capítulo 6 reforçando que aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento, porque pode de repente se envolver com um marido que é ciumento e que no dia da vingança não terá, não receberá presente algum. No capítulo 7, Salomão fala sobre a sabedoria mais uma vez. Ele fala assim: chame a sabedoria de tua irmã e chame a prudência como a tua parenta. Então, no capítulo 7, ele fala como se a sabedoria tivesse que ser da sua família. E ele fala que ele viu pelas grades da janela da casa dele uma vizinha que era alvoroçadora e casada, e ela foi pelas ruas com roupa de prostituta e disse para um jovem que morava perto do palácio, que estava indo para sua casa, que o marido dela tinha ido para longe e que ela poderia sair com ele, ele poderia ir na casa dela e eles poderiam viver amores de adultério, e que não haveria consequência alguma. Mas no capítulo 7, Salomão fala que esse jovem que caiu foi para como boi para o matadouro. Ele estava deixando de usar a razão, agindo como se fosse um animal, indo para o matadouro, se deitando com uma mulher casada, recebendo um convite de uma mulher que disse que pagou seus votos. Quando nós comentamos o capítulo 7, dissemos que existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que praticam o adultério. E que não é porque uma pessoa está na igreja, para você que é solteiro e também para você que é casado, que você não vai receber propostas do pecado do adultério. Existem pessoas que caem em adultério com pessoas que participam de grupos de evangelismo, participam de corais e de grupos da igreja. Então, é necessário prestar atenção com relação aos relacionamentos e estar atento, porque o pecado também está dentro da casa de Deus. Essa mulher de capítulo 7 fala para o jovem: eu já paguei os meus votos. Então ela fala: eu estou limpa com Deus. Você pode sair comigo que não haverá problema. E no capítulo 8, nós vemos que Salomão fala que a sabedoria, ela clama e ela chama as pessoas juntamente com a inteligência, dizendo: venham para cá, vocês que são simples, vocês que precisam de entendimento. Venham e comam da minha comida. Aprendam a ter equidade, justiça, retidão, conselho, instrução e discernimento e prudência e justiça e equidade, e aprendam a fazer o bem. E um versículo principal do capítulo 8 é o versículo 17, que fala: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Quanto mais cedo você buscar a sabedoria, você a encontrará. Eu fiz um resumo aqui de todos os capítulos, desde o capítulo 1 até o capítulo 8 de Provérbios, porque hoje, o capítulo 9 é o último capítulo que também fala de sabedoria. Eu fiz esse resumo para termos esse panorama, que quando nós lemos Provérbios, podemos dizer que durante 9 dias, Salomão fica falando sobre sabedoria, e hoje, que é o dia 9, ele não é diferente. Ele fala mais uma vez sobre a sabedoria. E como nós fizemos a leitura aqui no capítulo 9, o capítulo 9 se divide em 3 partes. Na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, Salomão fala que a sabedoria preparou um manjar, preparou um almoço ou um jantar, e ela lavrou suas 7 colunas, preparou a sua mesa, matou as suas vítimas e colocou o seu vinho, e ela está dando ordens para que as suas criadas digam assim: vocês que são simples, venham para cá,
E os que são faltos de entendimento, veja o versículo 5. Vinde e comam do meu pão e bebam do vinho que eu tenho misturado, e deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Quando ele fala aqui de para os simples, para os faltos de entendimento, vinde para comer a minha comida, é como se a sabedoria estivesse dizendo: venham e comam as minhas palavras. Guardem as minhas palavras, porque as minhas palavras são verdadeiramente comida. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto e o diabo, depois de 40 dias de jejum, o diabo veio e disse: se você verdadeiramente é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus fala isso para o diabo, Jesus está dizendo para nós que a palavra de Deus é pão, que a palavra de Deus é comida. Então, podemos lembrar desse texto e relacionar aqui. A sabedoria é o próprio Deus. A sabedoria, de acordo com o capítulo 8, ela faz parte do que Deus usou para fundar a terra e criar todas as coisas. No capítulo 8, na parte final, a sabedoria diz assim: eu estava com o Senhor, com Deus, desde a criação. Por meio de mim, da sabedoria, foram fundados a terra, os céus, os montes, os mares e tudo que foi feito, Deus fez comigo. Eu estava com ele. E no princípio eu era o seu aluno. Então a sabedoria fala que a sabedoria está, a própria sabedoria no capítulo 8 fala que ela estava com Deus. Então a sabedoria, ela é a palavra que estava sendo lançada por Deus. Haja luz e houve luz. Haja a separação entre as águas do firmamento e as águas abaixo do firmamento. Que haja luminares, um para iluminar o dia, outro para iluminar a noite. Que surja antes disso a porção seca. Depois que haja separação entre águas e águas. Depois que surjam os animais dos mares. Depois os animais da terra, o gado e todo tipo de animais terrenos. Depois as aves dos céus. Depois o homem e a mulher. E por último, o dia do descanso. Deus, no processo de criação, usou a palavra, e a palavra de sabedoria. O Senhor é a sabedoria. Então, a sabedoria, como se fosse uma pessoa, ela convida todos para um banquete. Um dos títulos que nós podemos dar para o capítulo 9 é o banquete da sabedoria. E nesse banquete, ela te dá as palavras para que você responda exatamente o que deve responder em cada situação da vida. E isso é a sua comida. E o vinho misturado nessa mesa corresponde à alegria. Quando você come a sabedoria, a comida oferecida pela sabedoria é uma boa comida. E ela traz um bom vinho, sendo que o vinho simboliza alegria. Se você tiver as palavras de sabedoria, você vai ter alegria na sua vida. E é isso que o versículo 1 ao 6 nos falam, que a sabedoria está convidando as pessoas para que se assentem nessa mesa e recebam esse vinho, que é o vinho da alegria. Quando ele fala no versículo 1, a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas, podemos dizer que as 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Essas são as 7 colunas da sabedoria. Aquele que tem a sabedoria busca instrução, tem curiosidade e busca se informar a respeito de todos os assuntos da vida. Tem pessoas que dizem: eu nasci para ser X coisa. E esse X significa dentista, médico, professor, pedreiro, mecânico. E a pessoa fica a vida inteira dela
fazendo apenas uma única coisa. Se você fala sobre política, ela não sabe. Se você fala sobre finanças, ela não sabe. Se você fala sobre roupas, ela também não sabe. Se você fala sobre calçados, ela também não sabe. Se você fala sobre investimentos, ela também não sabe. Então, a pessoa que busca saber apenas de um único assunto é uma pessoa que não busca instrução. Ela só aprende a fazer uma coisa e ela faz sempre as mesmas coisas. Depois que ela aprendeu aquela profissão, a rotina dela é fazer todos os dias a mesma coisa. E aquele que tem a sabedoria é aquele que busca instrução. Instrua-se sobre finanças. É por isso que tem muitos bons profissionais que vivem passando dificuldades financeiras. A pessoa que aprende sobre investimentos, ela começa a trabalhar, ela começa a fazer aplicações financeiras e ela sabe quais são os melhores investimentos e ela começa a fazer um plano para que ela tenha investimentos que vão gerar renda passiva. O que é renda passiva? É a renda que você ganha sem precisar trabalhar. Então a pessoa trabalha o primeiro e segundo ano, ela junta o seu dinheiro, ela faz investimentos em relação à renda fixa, compra algumas ações, procura comprar um imóvel, procura fazer o aluguel desse imóvel e aí a pessoa ganha o aluguel e ela não precisa trabalhar para receber aquele dinheiro do aluguel. No futuro, se acontecer alguma coisa, ela tem o aluguel da casa que ela alugou como uma renda passiva. Renda passiva é renda que você ganha sem precisar gastar o seu tempo de trabalho. Então as pessoas vivem todos os dias vendendo o seu tempo, trabalham o tempo todo, 8 a 10 horas por dia e não pensam em criar uma renda passiva. Quando ficam velhas, elas muitas vezes não têm um plano de aposentadoria. A pessoa que busca instrução, ela vai procurar se informar sobre fazer o recolhimento da sua própria previdência para garantir que, se acontecer um acidente, ela consegue ficar afastada e receber uma remuneração para o seu sustento da sua família. A pessoa que busca instrução, ela procura informações sobre como fazer as compras e como administrar os recursos da casa. Por exemplo, tem muitas pessoas que comem em excesso e bebem em excesso e pagam jantares e almoços e churrascos na sua casa, convidando pessoas o tempo todo. E lá em Provérbios, no capítulo 23, está escrito que você deve tomar cuidado com a comilança e com a bebedice, porque quem come demais e bebe demais nunca ficará rico, mas cairá na pobreza. Então as pessoas comem além do que é necessário, acabam adquirindo obesidade, diabetes, acabam convidando muitas pessoas e gastando muitas vezes além do que tem para terem a sua casa cheia e depois que elas perdem aquilo que têm, os amigos somem, eles desaparecem. No capítulo 19 de Provérbios está escrito que aquele que cai na pobreza, até os seus irmãos o aborrecem, quanto mais os seus amigos o deixarão. Então, tem pessoas que não buscam esse tipo de instrução, que devem cuidar das suas finanças, que devem cuidar da comilança e da bebedice, que devem prestar atenção em relação às amizades. Uma outra coisa sobre instrução: saber a respeito de roupas e calçados faz com que a pessoa saiba como se vestir de tal maneira que ela consiga estabelecer uma imagem, para que ela consiga estabelecer amizades. Aquilo que você veste fala sobre a sua imagem. Pense numa mulher que usa roupas decotadas, que se maqueia de maneira exagerada. Pense em um homem que sai com roupas justas, apertadas e com sapato desalinhado.
O que as pessoas pensam dessas pessoas? As pessoas formam uma imagem a respeito da forma como você se veste. Não se trata apenas de uma questão de vaidade. O perfume que você escolhe também fala a respeito de quem você é. As pessoas projetam mais ou menos como você é, pelo que você veste, pelo sapato que você usa, pelo perfume que você escolhe. Então, instruir-se sobre essas coisas permite que você acesse e estabeleça amizades com pessoas que são mais ou menos parecidas com aquilo que você está fazendo com a sua imagem. Tudo isso que eu falei aqui fala sobre instrução. Instrução sobre investimentos, sobre roupas, sobre comida e bebida e sobre saúde. Quem bebe demais e come demais acaba prejudicando o seu rim, prejudicando o seu fígado se bebe demais. Aquele que busca instrução sobre como cuidar da sua saúde física vai procurar praticar esportes para que tenha uma boa estrutura óssea para que ao chegar à velhice esteja bem. Então, tudo isso que nós falamos fala só do primeiro ponto, da instrução. Aquele que é sábio busca as 7 colunas. A primeira coluna é da instrução. A segunda coluna é do conselho. Aquele que é sábio vai buscar ter amigos e pessoas que são mais sábias e inteligentes do que ele, do que ela, para que ele possa sempre ter conselheiros. E antes de tomar decisões, ele vai buscar conselhos. Em Provérbios fala que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Aquele que se aconselha com pessoas que têm experiência num assunto consegue resultados melhores na vida, porque se uma pessoa já passou aquilo que você quer, ela já tem resultados favoráveis naquilo que você quer fazer, ela tem conhecimento para passar para você. Vamos supor que você queira abrir um negócio. Pode ser um restaurante, um mercado, uma pizzaria, uma loja de roupas, ou pode ser exercer uma profissão, como advogado, como médico, como dentista, ou pode ser fazer uma viagem para algum outro país, ou como preparar um prato que você quer muito. Se você conversa com alguém que já fez aquilo, a pessoa vai falar para você dos desafios, das dificuldades, dos problemas, o que evitar e o que fazer para acertar. E você vai evitar de cometer erros, porque você conversou com pessoas que têm mais sabedoria e experiência do que você. Então, o segundo pilar da sabedoria é o conselho. O terceiro pilar é o conhecimento. Aquele que é sábio, ele vai ouvir toda a instrução, tomar todo o conselho e ele vai se preocupar em guardar isso na sua cabeça, na sua base de dados, formando seu repertório. O que significa repertório? Repertório é o conjunto de conhecimentos que você tem. A pessoa sábia, ela escuta com atenção aqueles que são mais sábios para que ela forme o seu repertório. Então ela fala: já sei falar sobre investimentos, sei um pouco sobre comidas e bebidas, sei um pouco sobre relacionamentos, sei um pouco sobre o que fazer da minha vida, sei um pouco a respeito de tudo um pouco. Então agora tenho um bom repertório, consigo falar sobre vários assuntos, consigo me relacionar melhor e abrir os meus caminhos. E a pessoa que adquire o conhecimento, ela vai usar a inteligência, que é o quarto pilar da sabedoria. A inteligência é a pessoa fazer o esforço mental, pegar papel, caneta, fazer anotações, guardar um livro, um caderno pessoal, onde ela usa o seu esforço mental para meditar a respeito do que instruiu, se aconselhou e conheceu, para que tudo isso se transforme em entendimento, que é o quinto pilar. A inteligência é o caminho que converte a instrução, o conselho e o conhecimento em entendimento. Uma coisa é você falar a respeito de um assunto de forma decorada. Outra coisa é você
ver pelas experiências, entender realmente o que Deus está falando. Quando a pessoa entende, a pessoa não faz aquilo que é errado de maneira nenhuma, porque ela entende. Entender é a pessoa ter dentro dela a compreensão. Se eu fizer isso, eu realmente vou passar por dificuldades, eu vou me dar mal se eu fizer isso. Porque eu vi alguém realmente se dando mal, eu prestei muita atenção nisso. E eu sei o que acontece, quais são as consequências se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. E isso faz com que a pessoa tenha discernimento. Discernimento é um nível alto de sabedoria. A pessoa que tem discernimento é aquela pessoa que tem a visão. Quando você conversa com aquelas pessoas que falam assim, isso com certeza vai acontecer isso. A pessoa que tem discernimento, ela consegue dar uma resposta direta a respeito daquilo que vai acontecer pelas experiências que ela tem ao longo da sua vida. E o último nível da sabedoria, que é a última coluna, é a prudência. A prudência é a capacidade de tomar a decisão melhor em cada situação da vida. Eu costumo dar o exemplo da prudência em cruzar um sinal amarelo. No sinal amarelo, você tem duas possibilidades: você pode avançar ou parar. E você só vai saber se deve avançar ou parar quando você estiver diante do sinal amarelo. Se você estiver muito próximo, você pode passar, prestando atenção nos lados quando você cruza aquela via. E se você estiver mais longe do semáforo, do sinaleiro, você deve parar, porque você está a uma distância que não vai dar tempo para que você cruze aquele sinal. Assim também, muitas situações da vida, você precisa ser prudente. Exemplos de prudência. Eu faço ou não faço essa aplicação financeira nesse momento? Existem pessoas que estão fazendo e está dando certo. Existem pessoas que estão fazendo e está dando errado. O que as pessoas estão avaliando para fazer ou não esse investimento? Uma pessoa que está solteira procurando alguém para o casamento conhece uma pessoa A e uma pessoa B, e a pessoa A tem X características que ela gosta e a pessoa B tem Y características. Então a pessoa fica entre duas pessoas pensando: será que eu começo o relacionamento com essa ou com aquela? A pessoa que tem prudência vai conseguir definir e alinhar. Essa pessoa tem as qualidades que estão mais próximas daquilo que eu penso dentro de um relacionamento. A capacidade de fazer a separação e a distinção entre uma coisa e outra é algo que está relacionado com a prudência. A prudência fala: eu devo cruzar esse caminho sim ou não? Existem pessoas que cruzaram e foram bem-sucedidas, mas outras foram pelo mesmo caminho e acabaram se dando mal. Qual a diferença entre as que foram bem-sucedidas e as que foram mal-sucedidas? A capacidade de avaliação é a prudência. Então, essas explicações sobre essas 7 colunas estão convidando as pessoas em todos os lugares. Você que é simples, se volte para isso. Comam do meu pão, bebam do meu vinho, deixam de ser insensatos e vivam. O versículo 7 até o versículo 12 fala para que você seja sábio, que você deixe o escarnecedor, e que o escarnecedor sempre vai fazer a coisa errada e nunca vai aceitar o conselho. Mas aquele que teme ao Senhor tem o princípio da sabedoria. Aquele que busca a ciência do santo, em letra maiúscula aqui, aquele que busca a ciência, o conhecimento a respeito de Deus, vai ter a prudência. Vamos lembrar que a prudência é o nível mais alto da sabedoria, é o 7º nível. Os 7 níveis são instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. A prudência é o 7º pilar. É aquele nível em que você consegue realizar a avaliação das coisas nos mínimos detalhes. Quem tem o temor ao Senhor tem o princípio da sabedoria. Ter reverência a Deus é o começo da sabedoria. E de você insistir em buscar a sabedoria,
você vai alcançar a prudência, passando por esses níveis que são essas 7 colunas que nós comentamos. E o versículo 11 e o 12 fala: pela sabedoria se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentam. Quem tem sabedoria livra-se do mal. Não se envolve com a mulher casada, então escapa do marido ciumento e de um risco de tomar uma bala perdida ou sofrer algum tipo de dano em razão da sua vida pela tolice do adultério. Aquele que é sábio será sábio para si próprio. Versículo 12. E se você for escarnecedor, só você vai suportar. Em outras palavras, você vai sofrer as consequências daquilo que você fizer. E por último, versículo 13 até o versículo 18, o texto do capítulo 9 nos fala que da mesma forma como a sabedoria, no versículo 1 até o versículo 6, apresenta o seu banquete, a mulher louca fica, no versículo 13, ela é alvoroçadora. Alvoroçadora significa chama bastante atenção. Ela é tola e ela não sabe de coisa nenhuma. É assim que é o mundo. A mulher louca é como se fosse a tolice. Ela está todos os dias nas portas chamando os simples e dizendo: venham para cá. É o convite para venham para as festas, venham para as raves, venham para as baladas, venham para a promiscuidade, para o ficar, para o se prostituir, para o mentir, para o enganar, porque vocês vão se dar bem. Comam da minha comida. As águas roubadas, o versículo 17 fala, são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Em outras palavras, é bom você se envolver com a prostituição, a promiscuidade, o adultério, a corrupção, o engano, o furto, o roubo, porque você está roubando o que é do outro sem precisar trabalhar e isso é muito vantajoso. O pão comidas ocultas é suave. Aquilo que você furtou, que você roubou, que você enganou, que você trapaceou, tem um sabor especial. Você não precisou trabalhar. Só que o versículo 18 fala que eles não sabem que ali, nesse caminho, estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, o capítulo 9, ele traz um contraste. Do versículo 1 ao 6, ele fala que a sabedoria realiza o seu banquete e está convidando para que você coma da sua comida e para que você beba o seu vinho misturado que representa e simboliza a alegria. E a parte do meio do versículo 7 até o versículo 12, ele fala que você deve repreender o sábio que ele vai aprender. O tolo vai odiar aquele que o corrigir, mas o princípio da sabedoria está no temor ao Senhor, e aquele que insiste no caminho da sabedoria recebe prudência. E se você for sábio, só você vai desfrutar, e se você for tolo, só você vai carregar e suportar as dores. E termina pelo outro lado, dizendo que da mesma forma como a sabedoria tem o seu banquete, a mulher louca, aqui no versículo 13, no topo da tela, ela é alvoroçadora. São aqueles convites, venham para a balada, que vai acontecer dia tal, venham fazer as nossas coisas que nós fazemos, porque você vai se dar bem. Mas na verdade, você vai se dar mal, porque o versículo 18 fala que as pessoas que vão para esse caminho não sabem que ali naquele caminho estão os mortos. Os mortos que se desconectam do relacionamento com Deus. Os mortos que, se morrerem nessa vida, a morte física, pararão no inferno quando despertarem do sono da morte e que não herdarão o reino de Deus porque foram tolos na vida, porque decidiram, como diz a última palavra aqui, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Você escolhe se você senta na mesa da sabedoria ou se você senta na mesa da tolice. Você escolhe sentar-se na mesa da sabedoria e você escolhe, do versículo 7 até o versículo 12 aqui de Provérbios 9, se você aceita a correção e se torna mais sábio, ou se você fica com raiva de quem te corrige
e acaba se tornando uma pessoa tola e vai para o caminho da tolice.